Fala aí galera, tudo bem com vocês? Já olharam aí no título, né? Provavelmente um dos nossos editores colocou algo meio chamativo, vamos dizer assim, não sei quem fui. Temos novidades no canal, né? Contar pra vocês o que acontece com o canal ao longo dos próximos 50 dias mais ou menos e o que acontece com a nossa querida Renata Falzoni. Mas antes de eu contar tudo isso pra você, já sabe, né? Deixa o seu like no vídeo, se inscreva no canal do Bike é Legal e siga a gente também nas outras redes, TikTok, Kawaii, Instagram. Bom, então sem mais enrolação, vamos contar o que vai acontecer, o que está acontecendo com a senhora dona Renata Falzoni. Candidata a vereadora aqui na cidade de São Paulo e é um projeto que não é meu. É um projeto de muita gente que pedala, muita gente que quer ver as cidades amigáveis para todo mundo que gosta de andar a pé, de bicicleta, combinar com o transporte público, bicicletário, e tudo aquilo que a gente fala no canal, né, no nosso trabalho, que é demandar condições para a gente ser ciclista e sobrevivermos sendo ciclistas, com dignidade e com infraestrutura. Agora, só para dar algumas informações, a Renata é candidata a vereadora aqui na cidade de São Paulo, como ela disse, pelo PSB. Mas no que tange ao canal do Bike é Legal, a gente vai dizer para vocês que nossos vídeos vão continuar normalmente. A gente não vai ter política partidária aqui dentro do canal, não vai ter campanha aqui dentro do canal. A gente vai seguir fazendo o nosso trabalho que a gente sempre fez. Não digo que a gente não vai ter política dentro do canal, porque entre os assuntos que o Bike é Legal aborda está naturalmente política, lutar pelos direitos dos ciclistas, lutar por ciclovia, lutar por mais segurança e um trânsito melhor em todas as cidades do mundo, mas principalmente nas nossas aqui no Brasil. Afinal de contas, né, pedalar é um ato político, né, é uma resistência. A gente ocupar os espaços e insistir em se locomover de bicicleta por si só já é um ato político. Renata, aproveitando que você estava me falando isso, então, por que você tomou essa decisão? Para a gente conseguir, de fato, mudar a situação de quem quer pedalar, de quem quer praticar o esporte, de quem quer se locomover de bicicleta, a gente tem que ter uma incidência política muito forte. E não tem como a gente só demandar, fazer pressão, fazer parte das câmaras temáticas, ir lá conversar com o prefeito, com o governador. Essas coisas só têm força quando elas estão institucionalizadas, quando a ferramenta parte de dentro da máquina política. Então, ter um vereador que fale a nossa linguagem, que de fato pedala, faz sim a diferença. E aí, falando de mim, né, com tantos anos de experiência, com tantos anos de luta, a gente cria um texto, uma oratória fácil das pessoas entenderem. Então, eu sinto assim que esse é o momento da gente ter alguém que de fato pedale, de fato ama a bicicleta, pratica o esporte, que de fato anda a pé na cidade, que é arquiteta, que é o meu caso, né? Que vê a cidade da forma urbanisticamente, da gente chegar lá. A gente merece esse momento. Então não é um projeto meu, é um projeto de muitas pessoas que me pressionaram, então eu achei, vamos nessa e vamos conseguir. Como uma representante de vários grupos, várias vertentes, inclusive do ciclismo, né? Tudo é bicicleta. Assim, eu adoro o BMX porque ele se apropria da cidade. A turma do BMX constrói suas próprias rampas. Incrível o pessoal de estrada, que acorda às 5 da manhã e vai para os lugares onde eles conseguem praticar. Olha só que resiliência. O pessoal do mountain bike, então, com passeios ciclísticos de noite, ou mesmo nas trilhas, coisa maravilhosa. E a turma do deslocamento, que o sinônimo é resiliência. Todo tipo de bicicleta downhill, trial, nossa, tudo é bike. Até qualquer coisa movida a uma manivela, que é um pedal, me fascina. É uma tremenda máquina a bicicleta. Eu sou apaixonada e tudo é bicicleta. E a gente tem que ter realmente uma luz ao sol lá. Agora, Renata, não é só bicicleta. Do que você vai estar falando e o que faz parte dessa plataforma? Quando a gente fala em bicicleta, quando a gente pedala, a gente começa a olhar para a cidade e começa a se perguntar, puxa vida, por que eu não consigo atravessar essa ponte? Porque não tem nem calçada de pedestre, não tem faixa de pedestre. A gente começa a pensar na cidade sob a perspectiva de quem está fora do automóvel. E aí tudo muda. Então, assim, o que eu sempre pego? Qual é a tecla? Se a gente quiser ter uma cidade eficiente, acessível, que você consegue chegar em todos os lugares e você pode ter um livre-arbítrio, que é ir a pé, de bicicleta, transporte público, trem, levando um carrinho de criança empurrando na calçada, você tem que ter uma cidade que pensa todos esses modais. Então a gente tem que ter a mobilidade ativa, que é a pé, de bicicleta, empurrando um carrinho de criança,
totalmente conectada, totalmente livre dos problemas do congestionamento, junto com o transporte coletivo, que é o transporte público. E esse sistema trabalhar eficiente e totalmente isolado do congestionamento. O que significa isso? Você vai a pé, chega no terminal do ônibus, deixa a bicicleta ou põe a bicicleta dentro do ônibus. Mas se você deixar a bicicleta lá, tem bicicletário e quando você voltar, vai encontrar a bike ali. Aí você faz a sua perna, aí você chegou em outro lugar. Ah, eu quero ir de patinete, eu quero ir de bicicleta, eu vou a pé. Tudo isso fácil. E tudo isso você não fica parado no congestionamento para poder se deslocar de forma coletiva. Isso é fundamental, porque a questão do congestionamento, ele não é o problema. A solução é você isolar o que funciona do congestionamento. E, na verdade, a gente fazendo com que funcione uma solução coletiva, quem está mal-humorado, desesperado e perdendo seu tempo em congestionamento, olha para a gente, olha para o coletivo, vê que dá para ir, que melhorou, muda o modal. Aí até para quem precisa ir de carro, fica melhor, porque muitas pessoas deixam o carro em casa, vão para o coletivo e sobra mais espaço nas ruas para quem de fato depende e precisa do automóvel, que são muito menos pessoas do que a gente tem nas ruas, que faz 2, 3 quilômetros para levar uma criança para a escola. Claro, você não vai deixar uma criança caminhar hoje para a escola sozinha, não dá. Mas por que não dá? A gente tem que resolver isso, né? E não botar mais carro, mais avenida, mais viaduto para levar uma criança 2 quilômetros de casa para a escola. Tem segurança, tem muitas questões a serem resolvidas, mas a gente tem que começar. Tudo isso, você está falando de mobilidade, mas você está falando também você está também tangenciando outros assuntos. Que é a cidade. Que outros assuntos são esses? A cidade, a questão de como a gente ocupa o solo da cidade. Quem mais precisa se locomover, que são os trabalhadores, eles vêm de periferias longe, onde não tem emprego. Então a gente tem que fazer com que o planejamento, o ordenamento da cidade tenha mais empregos nesses bairros dormitórios, mais moradia de gente perto dos seus empregos no centro. Nesses bairros, nas franjas da cidade, a gente tem muito pouco emprego per capita. E o transporte, lá para você ter uma ideia, uma mãe leva a criança para a escola e não tem ônibus circular, não tem calçada para ir visitar a mãe, fazer compra, cuidar do filho, ir para a creche, ir para o hospital. A vida na periferia fica calcada em cima de dormir, voltar para o centro. Dormir, voltar para o centro. Então a gente tem que reocupar o solo de maneira melhor, a gente tem que criar emprego na periferia, criar moradia mais no centro, estruturar melhor a ocupação de solo ao longo dos eixos estruturantes de transporte coletivo e muito mais. A gente tem que realmente pensar na cidade como um todo. É o tal negócio, né? Quando a gente fala a cidade de 15 minutos de Paris, o que é isso? É uma cidade compacta, mista, em que tudo é perto. E você faz uma incidência muito forte em cima de como que você ocupa o solo. Então você tem que ter comércio perto, você tem que ter moradia de todos os padrões perto. Uma pessoa que contrata uma outra, essa pessoa que vem trabalhar para quem o contratou não pode ficar 3 horas. 3 horas no transporte. Tem que ser perto. Então a gente tem que mudar toda a filosofia de ocupação de cidade, né? Isso envolve muitas questões políticas, muitos interesses. O que é curioso é que toda essa especulação imobiliária que se faz na cidade, ela muitas vezes ela é um tiro no pé do próprio empreendedor, né? O que adianta você adensar se você não tem transporte público, não tem calçada, não tem infraestrutura, não tem ciclovia? Você está produzindo uma cidade precária. A gente tem que produzir uma cidade com infraestrutura boa para todo mundo. Agora, o que dá para um vereador fazer? É trabalhar, fazer pesquisa, ter números, falar e demandar, e ter representatividade. Ser líder de pessoas que pensam igual e que ajudam. Porque é muito difícil mesmo uma andorinha mudar o verão, fazer o verão, né? Mas se uma andorinha canta bastante. Bom, tá bom. É essa aí a notícia que a gente tem para dar para você, os assuntos que a gente tem para dar para vocês. O trabalho nosso segue aqui pela bicicleta, pelo ciclismo, como sempre foi aqui no Bike é Legal. E aí eu sugiro a vocês que vão lá nas redes da Renata Falzoni, @RenataFalzoni, para saber mais sobre essa empreitada agora como candidata a vereadora aqui na cidade de São Paulo. O que você quer dizer pra galera aí, Renata? Eu quero falar uma coisa que eu escuto muito. Renata, agora você vai virar política, blá, 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 blá. Bom, pra quem é descrente, eu já falo. Confia na gente,
Na hora que você precisar, a gente vai estar com um gabinete. Que é bem diferente do ficar só eu gritando que nada muda. Então, assim, nós temos um gabinete pensando no que é direito nosso, com o departamento jurídico pensando no que é direito nosso, vale a pena. Então, assim, antes de achar que vai ser política e começar a deteriorar a política, que tá bastante criticável mesmo, pense no lado positivo, na ferramenta que nós vamos poder ter em mãos para nós, não contra nós, para nós. Então, isso é uma coisa a se pensar. Segundo, concordou, tá legal, então traz gente fora da bolha, porque para chegar lá a gente precisa de muita gente. Pensa naquele estádio de futebol lotado de gente, lotado, sabe? O pessoal assim clamando e cantando pela vitória do seu time. É o número de pessoas que a gente precisa, é muita gente. Então, se você não acredita, tudo bem, conta com a gente, porque na hora que nós estivermos lá é a nossa pauta que vai estar em vigor. Acredita? Então vamos lá, porque a gente tem que somar um estádio repleto de gente falando sim, nós queremos uma vereadora que pedala. Último recado, vai lá, me segue nas redes, @Renata Falzoni. Ali sim, a gente vai falar bastante sobre os nossos planos. É isso aí, galera. Boa sorte. Obrigado, cara. E vamos embora pedalar, né? Aqui não tem como. Vamos pedalar e pedalar muito. E aí, gostou? Então deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal do Bike é Legal, clica no sininho para receber as notificações a cada vídeo novo e siga a gente também nas outras redes, TikTok, Instagram, Kawaii, todas as redes sociais, o Bike é Legal tá lá presente. E a Renata também. Tchau!